Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e no vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntinhas aí a respeito de camisas de futebol e dar algumas dicas por tabela, né, para vocês poderem pagar um preço mais barato em camisas de time. Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente sempre está informando vocês dos melhores preços do momento a respeito de camisas de futebol, onde comprar e onde pagar mais barato nelas. Então é muito importante que o sininho esteja ativado para você ficar sabendo dos melhores preços assim que eles saírem e não perderem aquelas ofertas relâmpagos. Então bora pro vídeo. Antes da gente começar, alguns recados. Não esquece de conferir os links aqui embaixo dos canais parceiros Resenhando e Mundo PL e também a nossa liga no Fantasy da Premier League. Também dá uma acessada lá nas nossas redes sociais, @resenha.youtube e @resenha e o Story, que é a nossa lojinha, que inclusive nós vendemos esses quadros que estão aqui atrás da gente por um preço muito barato. Por fim, já deixem as perguntas que vocês querem fazer em outras ocasiões, tanto pessoais quanto de camisas de time. Podem ficar à vontade que a gente vai responder todas, a gente garante, e a gente pode fazer um vídeo mais pra frente sanando todos esses questionamentos que vocês têm a fazer pra gente. Mas bora começar, porque a gente tem muito que conversar no vídeo de hoje. A primeira pergunta é do Bruno Badar. Eles estão perguntando se a gente vende camisas de futebol. Lá na nossa lojinha @resenha e o Story, a gente vende algumas camisetas que ficam sobrando das que a gente compra, principalmente as que a gente faz unboxing aqui pra vocês. Então fiquem sempre ligados, porque a gente costuma vender lá por preços abaixo do mercado. Principalmente se você for da cidade de São Paulo, que fica ainda mais fácil pra gente poder efetuar as entregas pra vocês. A próxima pergunta é do Marcos Rodrigues. Ele disse: tava a fim de comprar uma camisa de time, mas não sei um site seguro e original. Fourline Club é confiável? Então, se é confiável, a gente não vai saber responder pra vocês, porque a gente nunca comprou nessa loja. Mas a única certeza que a gente tem e que dá pra gente conferir tanto nas fotos do site quanto de outros sites, né, de perfis de Instagram e tudo mais, é que as camisas dele não são originais, são aquelas famosas réplicas tailandesas que a gente não costuma recomendar aqui. Se você não se importa em consumir camisas falsificadas, então fica à vontade, mas a gente não acha correto, e mais do que isso, não faz parte do perfil do nosso canal, que é muito mais focado em colecionadores, em você pagar mais barato em camisas originais do que camisas réplicas. A gente muitas vezes paga menos ou no máximo a mesma coisa em camisas que vão durar muito mais, são muito mais bem feitas, etc, etc. Uma pergunta é do Lucas Bispo. Ele perguntou: por que no canal de vocês não aparecem os inscritos? Na verdade, a gente que opta, né, por não aparecer, na verdade não tem um motivo muito específico. Talvez seja por aquele leve preconceito das pessoas, né, de clicarem no canal, ver um vídeo e ver que ele tem pouco inscrito e às vezes eles nem darem moral. Então a gente prefere esconder isso, mas volta e meia a gente tá mostrando assim pra vocês com quantos inscritos a gente tá. Mas acreditem, são bem poucos, mas vocês são muito especiais. Agora o Jadson PS perguntou: irmão, qual o site mais confiável que você me recomenda? Bom, a gente não tem o mais confiável, né? Eu vou responder mais ou menos aqui o que eu respondi pra ele. A gente tem alguns sites de confiança e que, se a gente for citar alguns problemas que a gente teve com um deles ou deixou de ter, a gente acaba dando um pontinho a mais pra um ou pra outro. Mas não todo os sites que a gente realmente confia são os oficiais, né, das fornecedoras esportivas, por exemplo, Nike, Adidas, Umbro. Mas se a gente quer pagar um preço um pouco mais barato numa média, né, na maioria das vezes, também tem a Puma, que eu esqueci de citar, a gente costuma ir atrás da Netshoes e da Centauro, que são onde tem os melhores preços e as maiores variedades. Um site que tem mais variedades, né, do que a Netshoes, Centauro, dentre outros, é a Foot Fanatics. Ela é afiliada da Netshoes, então ela é de muita confiança. Porém, eu vou dar um pontinho a menos para a Foot Fanatics, porque apesar dela ter a melhor personalização do mercado, né, dessas lojas, a gente já teve um probleminha. Não foi necessariamente a gente que teve problema com eles, foi um parceiro nosso que comprou uma camisa lá e que ela era uma camisa do Borussia Dortmund e que claramente em cima dela, do estoque, estava uma camisa do Botafogo. O que aconteceu nessa história, né? A camisa do Borussia Dortmund dele veio com umas marcas assim escuras, né? Como se fossem umas manchas do escudo do Botafogo, né? Ou seja, como se as camisas estivessem juntas, mal embaladas, e acabou vindo demarcada, como se não tivesse lavado, né? Porém, isso foi uma exceção, eu posso confirmar pra vocês. Ele reclamou, se eu não me engano, deu tudo certo. Não cheguei a conversar com ele a respeito sobre isso, mas a Foot Fanatics também é uma boa loja que a gente dá só um pontinho a menos por conta desse probleminha que a gente teve. A outra pergunta é do Alisson Henrique: uma cópia do Firuladores? Bom, eu questionei ele se era a respeito do nosso canal, que na verdade, mais ou menos, né, a gente tem certas inspirações nele, no Ricardo, ele sempre tratou a gente muito bem, mas a gente não é uma cópia não. A propósito, ele fala muito mais de vazamentos do que a gente fala uma hora ou outra, e ele tem um perfil de gostar muito mais de camisas clássicas, que é muito diferente da gente. A gente prefere as camisas mais modernas e etc. Porém, ele quis falar a respeito do nosso vídeo, que vai estar o card aqui em cima, a respeito das mudanças do escudo dos times de futebol. Não, a gente não imitou ele, muito pelo contrário, na verdade,
a gente publicou o vídeo antes, talvez ele tenha se inspirado no vídeo ou na thumb porque ele publicou no dia seguinte, ou não, foi uma coincidência, e de toda forma a gente não se importa. Afinal, ele tem o público dele, a gente tem o nosso. E mais do que isso, né? O importante é que a mensagem seja espalhada. E já que ele é um canal que tem muito mais inscritos e muito mais alcance do que a gente, o vídeo dele bateu 100 mil, o nosso não chegou nem a 300, por mais que tenha sido lançado antes, certamente algumas pessoas foram encaminhadas do vídeo dele pro nosso canal, e a gente só tem a agradecer. Então se ele puder fazer 100 mil views com um vídeo parecido com o nosso, por coincidência, que eu acredito que tenha sido, né? Afinal, ele não iria copiar a gente e fazer um vídeo logo no dia seguinte, etc. É bom pra gente, porque algumas pessoas ficaram conhecendo o nosso canal por conta dessa possível semelhança que a gente tem, mais especificamente desse vídeo, que foi o que o nosso inscrito aqui, o nosso espectador comentou. E pra finalizar, teve um bobo, dentre tantos que comentam aqui tentando vender camisas réplicas e que certamente eu bloqueio, né, os comentários dele, não deixo que apareçam pra vocês, até porque muitas vezes eles nem informam a verdade, como por exemplo, esse aqui que tentou anunciar na gente, né, eu vou excluir o número dele, né, apagar pra vocês, e o nome, que ele disse, não tem nada a ver o que ele falou, eu tava falando a respeito das réplicas tailandesas e das camisas vendidas nas grandes lojas que a gente confia. Netshoes vende camisas réplicas sim, tudo tailandesas, a mesma que eu vendo. Se quiser, aí ele botou o número dele aqui para que os meus inscritos, né, e as pessoas que assistem ao nosso canal comprem com ele. Bom, pessoal, não preciso falar nada, né, que o que ele falou é uma baita de uma bobagem, eu não preciso decorrer muito a respeito disso, porém é uma coisa muito interessante quando ele disse que existe réplica sim, eu vou excluir a parte que ele disse tailandesa, né, na Netshoes, tem uma coisa muito interessante, no site do Reclame Aqui tem muitas pessoas que reclamam porque recebem camisas de futebol na Netshoes e essas camisas elas estão escritas réplicas em algumas etiquetas. Acontece que a palavra réplica, foi muito invertida aqui no Brasil principalmente, né? Lá nos Estados Unidos e em outros países, eles costumam considerar camisas réplicas aquelas camisas que não são a versão autêntica, que são as versões torcedores, né? Que a gente costuma comprar, aquelas que são diferentes das que os jogadores usam em campo. Aqui, quando a gente se fala em réplica, a gente sempre remete a essas réplicas tailandesas ou algo que é falso. Portanto, no Reclame Aqui teve uma pessoa que comprou uma camisa do Los Angeles Galaxy, reclamou com a Netshoes, mas pessoal, fiquem tranquilos, isso não é verdade, as camisas não são falsas. A propósito, não confundam réplica com ela ser original ou falsa. Apenas prestem muito atenção quando vocês forem fazer uma compra. Peçam sempre fotos, observem e mais do que isso, confiram vídeos na internet de como vocês podem identificar se as camisas são originais ou não. Por fim, lembrem sempre daquela dica, observar o código que existe na etiqueta da camisa de futebol. Se você digitar no Google e aparecer a camisa em questão na área de imagens, pode ter certeza que ela é original. Se não, aparecer uma outra camisa, né, por exemplo, uma camisa do Milan, eu coloco o código e aparece uma camisa, sei lá, do Borussia Dortmund, ou de algo mais bizarro do que isso, aí pode ter certeza que é falsa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, manda aí as perguntas pra gente, confira lá as nossas redes sociais. Muito obrigado e falou!